para nós. E eu queria trazer alguns textos hoje, nos levando a ver o entendimento da questão da alegria e das lágrimas, do choro e do riso. E pensando sobre compaixão, nós estamos fechando, entrando no primeiro dia, não é? De dezembro. Estamos no último mês. E eu acredito que enquanto estivermos nesse ano, a gente tem que estar focado no que Deus colocou para nós, como igreja, que é o princípio de estarmos entendendo mesmo, com clareza, a questão de estarmos sendo participantes na vida de outros, com compaixão. Participando dos momentos difíceis que as pessoas vivem, que talvez é o nosso momento, mas entendendo que quando passamos por dificuldades, a gente precisa de pessoas para nos ajudar. Mas quando outros passam por dificuldades, nós precisamos também ajudá-las. Então é preciso nós termos a clareza daquilo que a palavra do Senhor nos leva ao entendimento e nós fazemos o que fomos chamados para fazer, fazemos o que Deus realmente quer que a gente faça, estarmos fazendo o que a Bíblia está falando para nós fazermos. Romanos capítulo 12, verso 13. Romanos 12, verso 13. Eu queria que a gente começasse com esse texto da palavra do Senhor, pensando neste ano da compaixão, entrando no último mês da compaixão, fazendo o que a palavra está nos falando para nós fazermos. Olha só o que diz aqui em Romanos 12, versículos 13 a seguir. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E o verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui está um dos princípios que nós entendemos da palavra. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Pois bem, é interessante nós analisarmos e olharmos, né? Aqui nós temos uma tradução um pouco diferente, uma tradução mais antiga também, mas eu gosto de sempre estar analisando as traduções, e principalmente analisando na raiz e vendo o que a palavra está exatamente falando. E quando nós vamos lá para esse texto de Romanos 12 e o versículo 13, por exemplo, quando vamos lá para o versículo 13, a palavra está falando, quando está dizendo aí comunicai, ou esse comunicar na realidade é o compartilhar, aí a gente vai para a raiz grega e está falando lá de koinoneu. E o que é o koinoneu? A gente sabe que é koinonia, koinonia, comunhão. Quando você lê essa palavra, que aqui está aparecendo como comunicai, ou em outras versões como a minha, que eu tenho aqui, está falando compartilhar. Compartilhar. Então aqui está pensando no compartilhar, e é exatamente essa palavra, porque quando a gente vai lá para o grego, onde foi escrito o original do Novo Testamento grego e o aramaico, o Velho Testamento escrito em hebraico, mas quando a gente vai lá para essa palavra, no seu original grego, então a gente está vendo o koinoneu. E o koinoneu, o sentido de koinoneu é estar em comunhão com, é tornar-se um participante, tornar-se um companheiro, entrar em comunhão, associar-se, tornar-se um participante ou companheiro. Olha que profundo. Olha que profundo, é interessante isso. Então, a gente precisa estudar, né? A palavra, é por isso a necessidade de nós procurarmos ter ferramentas para estudarmos a palavra, né? Também as nossas Bíblias de estudo, elas servem para isso, para nos dar um pouquinho mais de visão daquilo que está sendo dito. Por isso a necessidade de estarmos vindo à igreja também, enfim, porque a gente vai
tendo uma noção melhor e não apenas vendo a palavra assim de forma superficial, mas essa é a ideia de nos aprofundarmos para ver exatamente o que Deus está querendo nos falar a respeito disso aqui. Então, percebe um pouquinho nisso. Comunicai com os santos, ou compartilhai com os santos. Então, esse é o koinoneu. Então, olha, quando você olhar para esse texto de Romanos 12, 13, que você possa entender que isso aqui é uma palavra, e você não pode se esquecer disso, que a Bíblia está falando a respeito do koinoneu, que tem a ver com koinonia. Koinonia é a palavra grega para comunhão. E aqui está falando o koinoneu, ou seja, no sentido de nós estarmos participando, de nós nos tornarmos um companheiro. E sabe, isso é tão importante, a igreja entender que nós temos que ser participantes, nós temos que fazer amizades profundas aqui dentro da igreja. Nós precisamos, irmãos, sentir a dor de quem sente dor. A gente precisa ser igreja, isso é ser igreja. Nós não podemos ser superficiais e virmos a igreja com aquela visão de eu vir aqui para receber a minha bênção e vou embora. Não, não é essa a visão. Não. A visão de ser igreja é de ser participante de um corpo. E ser participante do corpo é ser participante na tristeza, na luta, não só na hora de celebrarmos, mas é na hora de chorarmos. Nós todos vivenciamos nossas lutas. Nós todos vivenciamos as percas. E sabe, as percas, quando nós as temos, se nós não tivermos cuidado, as percas elas tornam a nossa alma amarga. E a gente tem que ter cuidado, porque aí pode vir aquilo que a palavra fala da raiz de amargura, que a gente tem que cuidar para não cair nesse laço de ter a raiz de amargura. Mas sabe, se eu tenho um companheiro, vai ficar bem mais fácil eu passar pela luta. É ou não é verdade? Quando a gente tem um ombro amigo. Diz para mim se não é mais fácil. Sabe, essa é a ideia quando estamos falando de compaixão. Nós não estamos simplesmente de forma... não queremos que isso aqui seja algo bonito, não. Queremos que seja uma realidade. Queremos ser algo que a gente participe. Queremos ser algo que a gente se sinta participante de algo que Deus está nos mandando fazer. E isso é tão importante, nós sentimos a dor de quem está sentindo dor. Esse é o princípio da koinonia. E aqui então está a palavra falando para nós, para sermos então participantes, um companheiro. Ser o companheiro de alguém que está sofrendo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, não tem como, se o próprio mestre falou que a gente teria aflição, não tem como a gente achar que a vida não vai ter problema. Jesus já falou, né? Em vários momentos, não foi apenas nesse momento. Em vários momentos, a Bíblia nos mostra e nos prepara para os maus momentos que nós vivenciamos. Então, é importante nós como igreja entendermos que Deus tem nos dado uma visão muito clara de que a gente não pode passar a luta sozinho. Então, a gente precisa fazer parte desse koinoneu. A gente tem que ser companheiro. Nós precisamos ser participantes da luta. Então, entenda isso. A Bíblia aqui está nos mostrando para estarmos em comunhão, para tornarmos um participante, tornarmos um companheiro, para entrarmos, nos associarmos em comunhão. Pense nisso. E eu louvo a Deus, porque eu tenho ouvido vários testemunhos. Há muitos testemunhos que a gente não fica nem sabendo. Mas nós estamos ouvindo vários testemunhos de pessoas aqui que estão tomando a dor dos outros, o peso, e estão se movendo em direção à luta, à dificuldade para fazer alguma coisa. E isso é o que eu entendo que Deus está querendo que a gente faça, que a gente sinta a dor. E que nós possamos fazer o que a palavra está falando. Versículo 15
fala com clareza para nós. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, quando nós pensamos na alegria e na tristeza, a gente tem que saber que isso faz parte da vivência humana. E a gente tem que saber que a Bíblia já falou para nós a forma que nós devemos viver esse momento. Então deixe-me dizer, não vive isolado, nem as suas conquistas, nem as suas percas. Deixa-me te dar um conselho que a palavra dá para mim e para você. Não viva isolado, em nenhum momento, nem nas suas conquistas, nem nas suas percas. Compartilhe as suas conquistas, mas compartilhe também as suas percas. Compartilhe as suas lutas, mas compartilhe também as suas vitórias. Porque quando nós somos realmente a família de Deus, que entende o propósito, a gente vai fazer o que a palavra está falando. Porque quando alguém tem uma conquista, eu não invejo a conquista, eu me alegro com a conquista de quem a teve. E quando alguém está chorando, eu não fico dizendo, é isso mesmo, tá vendo? Você mereceu. Não, de forma alguma. Quando alguém está chorando, eu choro com esta pessoa. É esse o princípio da palavra. Tem pessoas que têm dificuldade, às vezes, de compartilhar, porque já compartilharam no passado. E não foram bem entendidos. E isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Para fazermos o que a Bíblia fala para nós fazermos. A gente tem que entender aqui o koinoneu, nessa manhã. E a gente tem que entender que nós somos esse corpo para sermos companheiros. Na alegria ou na tristeza. Pense nisso. Quando alguém tiver uma conquista, se alegre com a conquista de quem a teve. Porque para que ele tivesse essa conquista, ele teve que ralar, né? Sofrer. Teve que chorar muito. A gente sabe que há conquistas muito duras. E aí, quando alguém conquista algo, quando um irmão, uma irmã conquista, a gente tem que celebrar essa conquista. Nós somos corpo de Cristo. E a gente tem que ser participante. E a gente tem que desmistificar isso. Porque a gente tem que tirar essa visão mundana, essa visão errada de entender, não é, de que quando alguém conquista, aí fica-se com inveja de jeito nenhum. Porque a inveja não faz parte do nosso meio, não pode fazer parte do nosso meio. No nosso meio faz parte o koinoneu. Aleluia. Aqui nós praticamos a koinonia, a comunhão. E a comunhão faz com que eu seja participante. Então, que fique bem claro para nós que esse é o propósito de Deus. Alegria e tristeza nós as teremos. Mas o propósito de Deus é que a gente não passe sozinho nem a alegria e nem a tristeza. Porque a minha alegria pode abençoar a vida de alguém. A minha conquista pode influenciar positivamente a vida de alguém. E a minha tristeza, ela pode ser dividida com alguém que não está triste como eu. Alguém que vai poder me consolar. Alguém que vai poder me ajudar. Então, que sejamos igreja na alegria e na tristeza. Amém? É esse o propósito do Senhor. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vamos ler juntos? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas eu quero seguir adiante. Há um princípio muito claro que a Bíblia fala a respeito de como nós devemos servir ao Senhor. No Salmo de número 100, o versículo 2. Salmo 100, o versículo de número 2. A palavra fala com toda clareza de que maneira eu devo servir ao Senhor. Como que eu devo servir ao Senhor? Servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabe, há uma coisa que eu preciso estar bem certo, de que, apesar das dificuldades da vida, eu preciso seguir orientações básicas para que a minha vida seja bem vivida e seja vivida da forma correta. E para a vida ser vivida da forma correta, é vivê-la conforme a palavra do Senhor nos orienta. A palavra do Senhor é o nosso guia. A palavra do Senhor é o que traz as instruções para o meu dia a dia. E a palavra vem dizendo que eu preciso servir ao Senhor com alegria. Isso aqui tem a ver com atitude.
Isso aqui não tem a ver com o momento. Porque aqui não está falando assim, olha, se você estiver bem, então sirva o Senhor com alegria. Se estiver mal, sirva o Senhor com tristeza. Não é isso que a Bíblia está falando. Aqui está falando de forma global, de forma geral, generalizada, que em todos os momentos eu preciso servir ao Senhor com alegria. Faz toda a diferença quando nós entendemos a forma como nós devemos servir ao Senhor, porque aí tem a ver com atitude. E sabe, queridos, tem algo que eu cada vez mais entendo na palavra: Deus se move através das atitudes. É as atitudes que fazem toda a diferença. As nossas atitudes, irmãos, e a gente vê isso como exemplo já no passado, o que a Bíblia registra, mas as nossas atitudes é que vão tocar o coração de Deus, é as nossas atitudes que fazem com que a mão de Deus venha sobre nós. São nossas atitudes, porque Ele já deixou para nós as orientações, agora cabe a cada um de nós tomarmos a consciência de que eu tenho que ter atitude. Porque se simplesmente eu ver que é para ser assim, mas não viver assim, eu não vou colher as bênçãos do que o Senhor falou para eu viver. E aqui a palavra está falando para nós que eu preciso servir ao Senhor com alegria. Então eu quero mais uma vez lembrar, isso aqui não tem a ver com o momento, porque às vezes o momento é de tristeza. Embora eu vou ter as tristezas, eu preciso servir ao Senhor com alegria. Por que eu vou servir ao Senhor com alegria? Porque uma das coisas é por saber, irmãos, que o final da história, eu já sei o que vai ser. A Bíblia fala que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Vai chegar um momento que a lágrima não vai mais existir, mas isso agora eu preciso começar a viver essa verdade. A Bíblia fala que no céu não vai ter o choro, a tristeza, porque isso aqui é coisa aqui da terra. Mas eu preciso começar a me preparar para o céu, pastor Fábio. Eu tenho que começar a me preparar para o céu. É por isso que a gente aqui entende o propósito de ser igreja, de adorar o Senhor, de estar em comunhão, adorando. Eu estou me preparando para a eternidade. Mas é uma coisa que eu tenho que me preparar também. Eu tenho que servir ao Senhor com alegria. Eu sei das minhas lutas, eu sei que os momentos que eu vou passar, nem todos serão bons. Há muitos momentos tão complicados que passamos, mas a palavra está falando, já me direcionando como deve ser a minha atitude no momento da dor e do luto e dos problemas que eu vou ter. Eu preciso, no que diz respeito a servir ao meu Senhor, eu preciso fazer com alegria. Eu sei que meu Senhor morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu sei que Ele está vivo, mas Ele falou que eu teria aflições. Só que Ele falou assim, olha, mas tem de bom ânimo. Está entendendo? Eu preciso ter alegria, eu preciso ter ânimo, eu preciso ter disposição. Eu não posso me entregar. Entenda isso é muito importante entender que na hora do choro, na hora do luto, não se entregue. O luto, ele tem, sim, você precisa passar por ele, mas entenda isso, você tem que realmente passar, você não pode ficar nele. É claro que na hora do luto nós choramos, só que você não pode viver no luto, você tem que passar. É claro que o momento do problema é complicado, mas você não pode ficar se remoendo. Você não pode ficar com a sua atitude, porque isso, porque aquilo, e olha isso, e olha aquilo, e olha essa miséria, olha essa desgraça, e olha isso, e olha isso, e olha isso. Nós somos convidados pela palavra a ter uma atitude diferente, a não olharmos para o momento, para as realidades complicadas, mas a gente olhar sempre para o alto. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A gente tem que olhar para a palavra. Então entenda, é aqui um comando.
É uma ordenança que eu recebo, que eu preciso servir ao Senhor com alegria. Então entenda, irmão, irmã, a tua atitude no momento do luto, da dor, da tristeza, do choro, faz toda a diferença para que você ultrapasse, para que você passe um outro nível, porque com certeza o plano e o propósito de Deus não é que você viva na tristeza. Não. A Bíblia faz algumas declarações a respeito disso. E a gente vê a palavra falando para nós, e eu queria lembrar a você. O Salmo 42, verso 3 mesmo, o salmista, ele começa falando de um momento complicado da vida dele. E às vezes a gente tem momentos mais difíceis, que demoram um pouquinho mais. Só que a gente vai ver aqui a atitude a atitude do salmista diante dessa luta que foi difícil. E aqui ele fala: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. E aí, por causa desse momento difícil, a Bíblia fala que aí diziam para o salmista constantemente: onde está o teu Deus? Mas isso aqui não era ele. Entenda isso. É o que as pessoas falavam. Sabe, porque tem gente que, quando vê na luta, não faz o que nós aprendemos aqui, não praticam o koinoneu, né? Porque quando a gente pratica o koinoneu, quando nós entendemos o princípio bíblico, a gente não vai chegar para ninguém e vai dizer: cadê o teu Deus? Mas a gente vai falar para ele: força, meu irmão, eu estou contigo. Se você precisar de mim, estou junto. Eu quero ajudar você nessa sua luta, nessa sua dificuldade, mas tem aqueles que aí vêm, como aqui: onde que está o teu Deus? Isso aqui não é coisa de cristão. Porque o cristão, ele sabe que o choro faz parte, a lágrima faz parte, a tristeza faz parte, só que ela vai passar. Então a gente anima, a gente vai dizendo: olha, o tempo do Senhor vai chegar para você. Vai chegar o teu momento que você vai ver alegria. Sabe, a gente tem essa atitude, irmãos, a nossa atitude não é chegar para alguém que está lá há muito tempo, não é? No choro, na luta, e fazer como isso aqui, não, mas é poder dizer: ó, vai passar, aguenta firme, vai em frente, você já passou muita coisa, não desistiu, então vai mais um pouco. Mas aqui a gente vê pessoas que diziam constantemente: onde está o teu Deus? Mas aqui não era o salmista. Mas aí nós vemos, e o texto continua, e a gente vê, podemos ver: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aqui eles se lembram, né, do povo de Deus, da adoração, da alegria que é isso aqui, estarmos juntos. Olha só, verso seguinte: porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus. Olha aqui, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Está entendendo? Aqui você vê alguém que está sendo constantemente perguntado: onde que está teu Deus? Sabe? Então vai ter, na nossa luta, no nosso choro, vai ter pessoas que não têm a mesma fé, a mesma visão, o mesmo propósito, que ainda vai chegar para a gente: está vendo? Você vai à igreja para quê? Olha essa luta, olha essa dificuldade. Mas não é essa a nossa visão, nós temos atitude. Então entenda, no momento do choro, no momento da luta, no momento da lágrima, nós temos a atitude, e a atitude é de fazer o quê? Fomos lembrados no Salmo 100, versículo 2, devemos servir ao Senhor com alegria. Ou seja, está difícil, mas eu vou para frente. Eu não vou ficar aqui nisso aqui não. Eu vou aqui, eu vou falar, sacudir a minha alma, e eu vou dizer: por que você está abatido a minha alma? Se alegra, se alegra. Toma atitude. Isso aqui é o salmista falando para ele mesmo, falando para a alma dele. Nós entendemos, só abrindo um parênteses, que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo. Ou seja, a alma são os nossos sentimentos, o espírito é o que é eterno, que veio de Deus, que vai voltar para Deus. A alma são os sentimentos,
que temos, e o nosso corpo, que a gente já sabe o fim que vai ter, que um dia ele não vai servir mais para nada. Então nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo, é isso que acreditamos. Então entenda uma coisa, se temos esta alma, que são os nossos sentimentos, a gente precisa guardar a nossa alma. E a gente às vezes precisa sacudi-la. Às vezes a gente tem que chegar para ela e falar como o salmista fala para ele mesmo. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então eu quero levar você a tomar atitude no meio do problema, no meio da dificuldade, a você levantar realmente a cabeça, a você entender que nós precisamos de ter uma atitude. Sabe por quê? Olha o que o verso seguinte, o verso 7 fala. O verso 7 fala que um abismo chama um outro abismo. Então, se você deixa que a tristeza continue, é mais tristeza que virá para você. Um abismo chama outro abismo. Então eu tenho que tomar atitude, eu tenho que realmente entender que o Senhor está comigo. Versículo 8 fala: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Então mesmo no momento da dificuldade, mas ele está falando, eu sei, o momento está difícil, contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Está entendendo? Ou seja, é o salmista que está lá passando a dificuldade. E há momentos na vida nossa que é assim, que a gente chora muito. Mas olha aqui a atitude dele, de buscar o Senhor, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. Então, que essa seja a nossa atitude, de poder servir ao Senhor com alegria, de não nos entregarmos às dificuldades. E eu queria trazer um texto que eu gosto muito dele. Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 19. E aqui a gente vê a atitude de um homem de Deus, um profeta, Abacuque. Um momento muito complicado do seu país. Porque os momentos de crise, não é? Agora, por exemplo, existem alguns países que estão em crise. Há países que estão muito complicado. E há momentos que, de repente, a crise vem e não tem nada. E Abacuque estava passando um momento assim. Eu não sei se você já passou crise na sua vida, mas as crises, elas são reais. Tem horas, tem momentos, não é, que passa a bonança, passa não é, aquele momento assim de ter bastante provisão, e de repente entra escassez de uma hora para outra. E acontecia assim também, às vezes, com o povo de Deus. E geralmente acontecia, sabe por quê? Por falta de andar em atitude correta. Muitas vezes os problemas vinham por causa do pecado. Mas olha aqui o salmista, aliás, o profeta Abacuque, aqui ele fala: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, o que eu vou fazer? Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus e a minha força. E fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então entenda isto. E aqui, voltando para o verso 17, a gente vai lembrar que isso aqui não é nesse momento que vivemos. Isso aqui são há milhares de anos atrás. Isso aqui é um momento que não tem o que temos hoje, as indústrias, não tem a energia, não tem aí os freezers, os frigoríficos, não tinha nada disso.
numa época que o povo dependia de viver do que era o resultado da colheita. Conforme o que tinham, comiam. Eles precisavam viver não de animais, não é que hoje se dá algum problema aí, como às vezes dá, mas dá para se congelar, e nessa época não tinha nada disso. Mas aí então ele mostra que aí é que eu quero que você preste atenção, que isso aqui é uma crise profunda. Quando ele fala, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, ou seja, ainda que não dê nada, e os campos não produzam mantimento. Mas ele vai além, porque eles dependiam da agricultura, mas eles dependiam também dos animais. E aqui a Bíblia vem falando, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, de repente, ou seja, desapareceu. O ser arrebatado é isso. Ou seja, cadê as ovelhas? Se foram. E nos currais não haja gado. Ou seja, não tem nada. Que crise. E agora, o que nós vamos fazer? Sabe, queridos, em momentos como esse, a gente tem que olhar para a palavra para tomar a atitude correta. Porque nós, às vezes, vamos passar momentos assim. Entenda algo. Nós temos que tomar sempre atitudes diante dos momentos. E as atitudes que tomamos não são os momentos que nos definem. É a palavra de Deus que as devem definir. Entenda isso, por favor. Os seus momentos não podem definir as suas atitudes. Suas atitudes devem ser definidas pela palavra de Deus. Quando a gente não entende o processo correto, a gente pode se tornar almático. Quando você é almático, viver de momentos e vai tomar atitudes pelos momentos. Deixe eu dizer, isso gera um caos. Isso é um problema. Então, que a gente venha entender que nós devemos viver pela palavra, e quando vivemos pela palavra, nós somos dirigidos por ela, e nós não nos entregamos aos momentos difíceis e delicados, mas pela palavra de Deus nós tomamos posição, como Abacuque toma, e ele fala, ainda que eu não tenha nada, ainda que tudo, eu tenha perdido tudo, não consigo visualizar como sair disso, não tenha aonde me pegar humanamente falando, ainda que tudo, ainda que eu tenha perdido tudo, mas aí ele fala, contudo, todavia, verso 18, isso aqui precisa ser chave para nós, verso 18, isso tem que ser chave para nós, a gente precisa entender que esse é o princípio da palavra de Deus. Verso 18, por favor. Nós temos que ficar atados à palavra e não à nossa alma. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Atitude. Aí ele conclui, verso 19. O Senhor Deus é minha força. Entenda isso, eu sou fraco, você é limitado, eu sou limitado. Nós temos momentos que a gente não tem como fazer nada diante deles realmente, pensando na nossa condição. Mas entenda algo, você tem sempre Deus, você nunca estará sozinho. Deus é o nosso socorro, fortaleza, não é? Socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas a gente tem que tomar atitude, entender, Ele é a minha força, eu vou me alegrar nele. Então hoje, diante dessa palavra, você terá que tomar atitudes. Diante dessa palavra, você vai ter que ser guiado diante dela. E eu quero concluir ainda, depois de vermos isto aqui, e de entendermos isso, que eu vou me alegrar no Senhor, não importa o que esteja acontecendo, porque Ele é a minha força, e eu sei que o momento é ruim, mas Ele fará. Olha aqui, ó.
Aqui é verbo futuro, aqui é pensando no futuro. Ele fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, eu posso estar no vale, mas eu vou andar ainda nas alturas. Eu vou ver a mão do Senhor, porque o Senhor está comigo. Eu não estou sozinho. Entenda isso. É isso que nós temos que ter em mente. Mas concluindo essa palavra, eu quero lembrar você, como eu já disse, não são os momentos que devem definir nossas atitudes. Nossas atitudes devem ser definidas pela palavra de Deus. Olha só esse texto que eu quero trazer aqui para você. Provérbios 14, versículo 12 e versículo 13. Provérbios 14, verso 12 e verso 13. Há um caminho, aqui está falando um caminho, na minha tradução diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Entenda algo, irmãos, isso aqui é algo que deve nos fazer entender. A gente já vai para o próximo versículo, mas ainda no verso 12. A gente tem que entender que a nossa vida tem que ser guiada por Deus. Tem caminho que para nós parecem ser bons. Eu não vou por os caminhos que parecem ser bons, eu vou pela palavra de Deus. Entenda isso, você quer viver a conquista, você quer viver o milagre, você quer viver a bênção, não vá por aquilo que o seu coração te manda ir. Não vá pelo que os teus olhos te fazem ver, não. Vá por aquilo que a palavra de Deus já deixou para você. É isso aqui que deve nos guiar. Amém? Vá pela palavra de Deus. Tem gente que está se dando muito mal, porque está indo pelo seu coração. Porque o coração dele está falando vai, e a palavra está falando não vai. Ah, mas se eu for por ali é mais fácil. Não é? Olha que bonito. Lembram-se de Ló e de Abrão? Lembram? Ló escolheu as campinas verdejantes. Foi a ruína dele. Abrão ficou com a parte pior. Mas o coração de Abrão estava em Deus. O coração de Ló estava nas coisas humanas. Quando o nosso coração está em Deus, a gente vai seguir em frente. Mesmo quando a coisa está ruim, eu vou continuar firme no Senhor. Não vou deixá-lo. Eu não vou deixar o propósito porque a coisa está ruim. Eu não vou deixar. Então entenda isso. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, não é, ou no fim, são caminhos de morte. Veja o verso 13. Aí, olha só, quando a gente está fora do propósito de Deus, até no riso o coração sente dor. E no fim da alegria é tristeza. No entanto, para quem serve ao Senhor, é diferente disto. E aqui agora concluindo, eu estou pensando no final da vida. Eu quero lembrar você que só há uma forma de, no final da nossa história, a gente terminar bem, terminar com alegria, terminar celebrando. A única maneira é permanecer firme no caminho de Deus, é não se desviar dele. Entender que o que eu preciso não são de caminhos que o coração quer me levar. Verso 12. Não é esse caminho que ao homem parece direito. Tem tanta gente aí que não está seguindo a palavra, porque está indo pelo seu coração. Entenda isso. O Senhor Deus dá o livre-arbítrio e cada um pode decidir como vai fazer com a sua vida. Mas no final das contas, aí é que são elas. Porque aí o Senhor vai cobrar. E nós seremos cobrados mediante a palavra. E a palavra do Senhor já nos deu as orientações para nós podermos terminar bem. Mas para eu terminar bem, eu preciso cumprir os princípios. Eu não posso andar segundo o meu coração. Eu tenho que entender isso aqui, olha. Tem caminho que o homem parece direito. Ao homem. Está entendendo? Não a Deus. Não é o que Deus está falando. Porque eu não sigo segundo o que eu acho. Mais uma vez eu digo, eu não posso deixar que minhas atitudes sejam conduzidas pelos momentos. Minhas atitudes devem ser tomadas pela palavra de Deus, pelas orientações que eu tenho da palavra de Deus. Porque eu sei que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. E aí a Bíblia fala, e é interessante a gente ver isso, que até no riso, aqui o verso 13 fala que até quando a pessoa
Está rindo, mas o coração sente dor. Tem tanta gente hoje, irmãos, que não quer demonstrar, demonstra felicidade. E ela ri e o coração sente dor. A falta de Jesus é terrível. Tem gente que ri, mas o coração sente dor. E o fim da alegria é tristeza. Mas eu quero ver com você o que a Bíblia fala em Apocalipse 21, versículo de 1 a 7. Apocalipse 21, versículos de 1 a 7. Eu quero trazer aqui para finalizar e nós vamos orar. Vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Que a gente já está pensando, vendo o livro de Apocalipse, trazendo, não é, as coisas futuras. Verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Eu aguardo por esse dia. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Eu quero orar com você, mas eu quero lembrar. Tudo é uma questão de decisão. E hoje é o dia de me decidir de que maneira eu vou viver. Eu vou viver como alguém que simplesmente vai à igreja, ou eu vou viver como alguém que participa da igreja? Eu vou ser um religioso, ou eu vou ser mesmo alguém que se relaciona com Deus e com os meus irmãos? Porque se eu quero cumprir o propósito de Deus, eu tenho que entender que o Senhor me chama para ser participante desse corpo. E Ele me chama para que eu saiba chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A palavra vem hoje trazer para nós uma visão clara de que eu preciso fazer parte dessa comunhão. No momento bom e no momento ruim, que nós os teremos. Mas é entendendo que eu tenho que ter a visão clara de que maneira que eu devo servir ao Senhor, mesmo sabendo que eu vou ter as lutas, as dificuldades, eu devo servir ao Senhor com alegria. Entendendo que eu preciso servir ao Senhor com alegria. Porque eu sei que as perdas podem tornar a minha alma muito amarga. Então eu não vou deixar que as percas corroam a minha alma e criem raiz de amargura. Mas eu vou fazer o que a palavra falou, eu vou servir ao Senhor com alegria. Eu vou tomar atitude diante do problema, da dificuldade. Eu não vou dar lugar à minha alma, a que ela domine, mas eu vou deixar que a palavra domine. Que o Espírito Santo de Deus me domine. Eu vou tomar atitude de Abacuque, ainda que eu tenha perdido tudo. Ainda que tudo esteja uma desgraça, um caos. Todavia, eu vou me alegrar no Senhor. Entenda algo. Por mais problemas que você tenha, você está vivo. Então glorifica a Deus nesse dia. Se alegre no Senhor. E tome a atitude de sacudir realmente aí a tristeza. E dizer: basta. Eu vou me alegrar em Deus. Basta. E mais uma vez, eu lembro, tudo tem a ver com ter atitude de seguir a palavra de Deus. É isso que vai fazer a diferença. O que vai nos dar aquele up,
O que vai nos fazer sair daquela situação não é simplesmente ficar parado sem fazer nada, mas é tomar uma atitude, é fazer o que Deus está falando para fazer. Então, vamos lá em frente, vamos fazer como salmista, vamos dizer à nossa alma: para com isso. Vamos falar para nós mesmos: para com isso. E lembrar que Deus está no seu trono, mas Ele também veio habitar nos nossos corações. Ele está com você através do Espírito Santo. Você não está sozinho na sua luta, na sua dor. Você não está sozinho. Então entenda, concentre-se na palavra, não vá pelo coração, vá pela palavra. Há caminhos que ao homem parece que são bons, mas o final são caminhos de morte. E até no riso, a alma sente dor. A alegria se torna em tristeza. Mas para aqueles que permanecem firmes no Senhor, aí vem a promessa que o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. Aí vem a promessa de Deus para nós. Eu queria que você se apossasse da palavra e vivesse pela palavra. Entender que a alegria e a tristeza têm tudo a ver também com a atitude. Você viu pela palavra, amém? Tome posição. Se você puder, coloque-se em pé nessa hora. Eu quero abençoar a sua vida. Depois eu já vou pedir aqui os presbíteros, o pastor Fábio já venham aqui para frente. Nós vamos ter o momento da ceia, então venham já, por favor. Mas eu quero orar por você diante dessa palavra. Oh Deus, eu quero em nome de Jesus, Pai, abençoar o teu povo, a tua igreja. Talvez, Pai, há vidas aqui que estão sofrendo, estão passando dificuldades, mas em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra, eu quero os abençoar, e eu quero pedir, Pai, que eles possam permanecer firmes na rocha, firmados na rocha, firmados no Senhor, que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles permaneçam na palavra, fazendo o que a tua palavra fala, para a gente servir o Senhor com alegria, apresentar diante do Senhor com canto, mesmo que a gente esteja em luta, mas a gente vem para a tua casa te adorar, mesmo que esteja com dor, mesmo que esteja difícil, mesmo que a saúde não vá bem, que as finanças não estejam bem, que o negócio não vá bem, o trabalho não vá bem, os relacionamentos não vão bem, mas eu vou buscar na fonte, eu vou para a fonte. Deus, eu oro para uma tomada de posição diante dessa palavra. Eu oro por um povo que não se entrega à tristeza, mas entende que a alegria do Senhor é que é a nossa força. Entende que vai nos trazer força é a gente entender que mesmo na nossa tristeza é possível ter a alegria do Senhor. Porque é o Senhor que dá isto de forma sobrenatural. Eu oro por um derramar de alegria nessa manhã, um toque sobrenatural. Vem, Senhor, com o teu bálsamo. Arranca essa tristeza, Senhor. Talvez pessoas que estejam sofrendo há tanto tempo por alguma situação, mas eu oro, Senhor, para que isso seja arrancado. E que a gente tome posição e viva conforme o Senhor quer que a gente viva. Eu oro, Senhor, por atitudes corretas. Não atitudes diante das dificuldades, mas atitudes diante da tua palavra. E diante da confiança. Com confiança diante do Senhor. Sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia. Que não importa o que acontecer, o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai. Eu oro para que a gente se mantenha firme. Até a volta do Senhor Jesus. Sabendo que é o que vencer, conforme a tua palavra nos tem falado. Aleluia. Oh Deus. Ao que vencer. Então somos levados a
a tomarmos atitude para chegarmos no final como vencedores ao lado do Mestre. E aí sim, não temos mais choro, não temos mais lágrimas, e vivemos para sempre, gozando da presença do Senhor, da alegria, da eternidade com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu oro por vidas que aqui estão, que ainda não servem ao Senhor, que eles tomem uma posição de dizerem: Senhor Jesus, eu quero seguir o teu caminho, porque o Senhor é a fonte da alegria. O Senhor é o príncipe da paz. Só o Senhor pode me dar esse equilíbrio. Eu quero isso para a minha vida. Eu oro por corações que se rendam totalmente ao teu propósito e que vivam, ó Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus.